Doutor Deltan, há poucos dias, e foi a razão da nossa conversa anteontem, a Folha de São Paulo publicou uma notícia comparando o tempo de condenação aplicado a 13 réus da Lava Jato com o tempo efetivo que eles cumprirão de pena. Isso dava o seguinte número: 283 anos de condenação judicial, 283, quase 300, e apenas menos de 7 anos atrás das grades. Eu observei aqui, comentei de que passava a impressão de que o castigo estava pequeno demais diante da pena aplicada. Eu queria que o senhor fizesse uma análise dessa diferença entre a pena aplicada pelos crimes apurados e o tempo que esses condenados cumprirão, e, paralelamente, juntamente a isso, um balanço da Operação Lava Jato até agora. Quer dizer, como é que o senhor situa, explicando a primeira e respondendo a segunda? Para os ouvintes, em primeiro lugar, esse número de mais de 200 anos de prisão é um número irreal. Por quê? Porque ele reflete condenações que a mesma pessoa sofreu em diversos processos. Quando isso acontece, a mesma pessoa é condenada em diversos processos, depois deles julgados, numa fase de execução da pena, existe um processo que se chama de unificação. Então, se a pessoa foi condenada a 10 processos com pena de 6 anos cada um, aparentemente a pena seria de 60 anos. Mas existe uma regra de unificação quando os crimes aconteceram em condições e circunstâncias parecidas, que faz com que você pegue apenas a pena de um desses crimes, uma pena de 6 anos, então, e não mais uma pena de 6 vezes 10 condenações de 60 anos, e você aumente essa pena de 6 anos de 1/3 a 2/3. Ou seja, essa pena de 60 anos acaba se transformando numa pena de 7 a 10 anos. Além disso, esses colaboradores, eles tiveram umas penas tão frequentes, em número tão grande, que parece um número tão assim, que chama tanta nossa atenção, aconteceu justamente porque eles colaboram com a justiça, porque eles trouxeram fatos e provas sobre crimes que eles cometeram em série. Em terceiro lugar, se nós pararmos para olhar o cenário brasileiro, nós veremos que o cenário é de absoluta impunidade. A questão que eu colocaria é quantas pessoas no Brasil já foram condenadas e cumpriram pena do modo como os colaboradores estão cumprindo. Eu duvido que alguém elenque 5 pessoas. Por quê? Porque o nosso sistema não funciona, Boechat. O nosso sistema é o sistema da impunidade. Isso nos prejudica, inclusive, na hora de negociar a pena com o colaborador. Porque isso explica por que apenas no caso Lava Jato nós temos um número tão grande de colaborações. Porque se a regra é impunidade, por que um réu em um processo normal vai buscar contribuir com a justiça, reconhecendo o crime que ele fez, concordando com a pena, ainda que reduzida, e devolvendo o dinheiro que ele desviou? Ele não vai se submeter a tudo isso se ele alcança impunidade. Então, a impunidade é o parâmetro. Esses réus eles estão cumprindo, ainda que uma pena mais reduzida, uma pena maior do que a regra no Brasil. Eu desconheço mais de 5 casos em que pessoas cumpriram essa pena. A colaboração ainda tem a vantagem... Em toda a história do país, até hoje, o senhor está dizendo que 5 pessoas, 6 pessoas no máximo, cumpriram penas por corrupção. Na verdade, nós não conseguimos lembrar de casos de pessoas com poder econômico e político alto que sejam condenadas em número significativo. Eu fiz um levantamento no estado do Paraná para ter uma ideia de quantas pessoas que foram condenadas e cumpriam pena, estavam presas por corrupção. Para minha surpresa, eu descobri que eram 54. Mas olha o perfil dessas pessoas, Boechat. Dessas 54 pessoas, 52 delas estavam presas porque elas tinham tentado subornar um policial no momento em que eram presas por crimes como roubo, furto, como tráfico de drogas, contrabando e descaminho. E das outras duas, uma era louca e a outra pessoa era um oficial de justiça que havia recebido propina para fazer uma notificação. Ou seja, no estado do Paraná nós não temos um grande político, um empresário atrás das grades por corrupção. Isso pode ter 2 significados. Ou nós não temos grande corrupção no Paraná, diferente dos outros estados da federação, ou o sistema não funciona, e aqui é uma amostra do que nós temos no país, porque as leis são as mesmas para todo o país. Nós temos um sistema que não funciona e nós queremos mudar isso. Agora, doutor Dallagnol, nós vamos falar sobre como mudar isso ainda no curso da entrevista, mas eu quero que o senhor faça para nós, da forma sucinta possível, um balanço da Operação Lava Jato até agora. O que ela pode considerar seu principal avanço, seu principal trunfo e a dimensão, o tempo, as etapas em que ela avançou. Onde estamos hoje com a Lava Jato?
nós já temos mais de 20 fases de operação, ou seja, 20 momentos em que foram cumpridos mandados de busca, apreensão, mandados de prisão. A Lava Jato, usando uma piada popular, tem quase mais fases do que aquela Candy Crush Saga, que é o joguinho que as pessoas jogam que nunca acaba. Ela teve a virtude de, pela primeira vez na história, Boechat, comprovar a corrupção de valores bilionários envolvendo simultaneamente a elite econômica e política do país com amplas provas. Mais de 173 pessoas foram acusadas criminalmente por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isso só foi possível por causa de provas coletadas a partir de colaborações premiadas e a partir de cooperações internacionais. O motor que move o nosso caso, eu poderia dizer, resumidamente, que é a colaboração premiada, mas ela jamais é um ponto de chegada de uma investigação. É, sim, um excelente ponto de partida. Nós só acusamos alguém criminalmente se existem provas corroboradoras, provas independentes da colaboração que são colhidas a partir dela. Por fim, essas colaborações e esse sistema de trabalho permitiu a arrecadação de um valor aos cofres públicos, a devolução do dinheiro desviado dos cofres públicos, maior do que aconteceu em toda a história em mais de 20 vezes. Foram recuperados até o momento mais de 2,8 bilhões de reais. Eu desconheço um caso no Brasil que tenha recuperado mais de 100 milhões. Se nós olharmos tudo antes da Lava Jato, que gerou repatriação e recuperação de ativos simultaneamente, dinheiro que foi bloqueado no exterior, voltou para o Brasil e retornou aos cofres públicos, o valor era de menos de 45 milhões de reais. Ou seja, estamos falando de um caso... Em toda a história do país, a recuperação de ativos em processos contra a corrupção chegou a 45, 40 e poucos milhões de reais, até a Lava Jato. Até a Lava Jato, exatamente. Depois da Lava Jato, teve um caso que retornou mais cerca de 60 milhões. Mas ainda assim, se nós formos comparar com a Lava Jato, a recuperação de valores repatriados e retornados aos cofres públicos soma mais de 500 milhões de reais. E quando nós somamos com aquilo que já estava dentro do Brasil e foi retornado, esse todo vai para além de 2,8 bilhões de reais. Doutor Deltan Dallagnol, antes de passar a bola aqui para os nossos companheiros para fazerem perguntas, eu queria saber, o presidente Lula acusou ontem a Lava Jato de direcionar a coleta de depoimentos das testemunhas e dos réus à figura dele, dizendo inclusive que havia alguma espécie de indução nas perguntas dos depoimentos, dos inquéritos, tal, dos interrogatórios, para que o nome dele fosse citado pelos réus. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós não investigamos pessoas, Boechat, nós investigamos fatos. E quando uma pessoa foi responsável por um fato criminoso, aí sim, ela se torna suspeita, investigada e, eventualmente, se for o caso, réu numa ação criminal. Nós não direcionamos colaborações, os colaboradores vêm e declaram livremente o que aconteceu e, se eles mentem, eles são punidos pela colaboração. No nosso contrato de colaboração, a mentira é punida com a rescisão. Eles perdem todos os benefícios e nós poderemos ainda assim usar todas as declarações que eles deram e inclusive processá-los criminalmente e condená-los criminalmente, colocá-los atrás das grades pelos crimes que eles cometeram. Ou seja, não é vantajoso para um colaborador mentir. Mas, de qualquer modo, ninguém é acusado jamais apenas com a base na palavra do colaborador, mas apenas quando existem provas independentes daquela colaboração, daquela palavra do colaborador, que apontam a responsabilidade daquela pessoa pelos crimes. Como é que o senhor situa o presidente Lula nesse contexto, diante dos muitos depoimentos feitos até aqui, e do noticiário abundante que tem saído, eventualmente relacionando direto ou indiretamente a algum caso? Do ponto de vista da Operação Lava Jato, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o que é? As investigações são muito dinâmicas, é claro, mas ele não se tornou, até hoje, alvo da nossa operação. Muito bem. A propósito dos depoimentos, a Carla Bigato tem uma pergunta para lhe fazer. Carla. Tudo bem, doutor. A gente teve recentemente um levante dos advogados que defendem réus da Lava Jato com reclamações sobre os procedimentos da Justiça Federal e a defesa de Marcelo Odebrecht se queixa da transcrição, que é uma síntese, um resumo de uma das delações que reduziria a participação do dono dessa que é uma das maiores empreiteiras do país. Queria perguntar para o senhor se faz sentido a queixa sobre a retirada desse trecho do depoimento de Paulo Roberto Costa. Queria que o senhor falasse também um pouco mais sobre essa manifestação dos advogados, além desse caso específico. Obrigado, Carla, pela pergunta. Essa manifestação dos advogados levantando acusações genéricas sobre o caso Lava Jato, sem especificar fatos, ela é uma grande reclamação que
caracteriza praticamente uma teoria da conspiração. É como se os cerca de 40 policiais federais que atuam no caso, os 11 procuradores da República de primeira instância, os 10 procuradores da República que atuam na Procuradoria-Geral da República, os juízes da primeira instância e todos os magistrados que atuam em todos os tribunais, que são concursados, não têm indicação política, não têm vinculação política partidária, estivessem todos mancomunados para prejudicar pessoas. Essa não é nossa função, nós não ganhamos nada por isso. Nossa função é perseguir o interesse público, é buscar defender a sociedade de crimes bilionários praticados. O histórico dessas instituições todas, especialmente de Justiça e Ministério Público, é um histórico de proteção dos direitos humanos. Nós não temos interesse nenhum em prejudicar alguém que seja inocente. Pelo contrário, em vários processos criminais, nós pedimos absolvição de pessoas quando nós percebemos que as pessoas não eram responsáveis pelos crimes. Ou seja, isso soa com uma grande teoria da conspiração. Os advogados estão reclamando de cerca de menos de 30 pessoas que estão presas nesse caso, quando existem 240 mil presos provisórios de cerca de 600 mil presos no Brasil. Eles deviam sim se preocupar com violações de direitos humanos que efetivamente acontecem, não com esse caso, onde as pessoas estão sendo super bem defendidas. Veja-se que de mais de 173 acusados, nós temos menos de 30 presos. As prisões estão sendo usadas com moderação. Doutor Dallagnol, deixa eu insistir no aspecto. E essa divergência entre o depoimento de Paulo Roberto Costa e a transcrição do mesmo no trecho pertinente ao empreiteiro Marcelo Odebrecht, como é que o senhor explica? Obrigado, Bechara. Eu só estava dando um contextinho para chegar lá. Okay. Então, esse depoimento ele foi colhido há muito tempo atrás, quando o Marcelo Odebrecht ele não era investigado, nós ainda não tínhamos nenhuma prova contra ele. O colega que colheu esse depoimento, ele é um colega que atua perante a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o foco dele era pessoas com prerrogativa de foro, pessoas que são congressistas, parlamentares, não eram pessoas de instância inferior, pessoas que não têm prerrogativa de foro, que não são julgadas no STF. E o termo de depoimento, ele registra apenas aquilo que é de interesse para a investigação, no sentido que pode gerar um resultado no processo criminal. Nós não registramos as centenas de informações em relação a pessoas que não praticaram crime, mas sim o que existe em relação a crimes praticados e pessoas vinculadas àqueles crimes. E mais, aqueles vídeos, eles ficam disponíveis. O termo de transcrição é apenas um registro para as pessoas que querem, abreviando o trabalho de ver um vídeo inteiro e buscar alguma informação concreta. Tempo depois, surgiu a informação de que Marcelo Odebrecht estava envolvido nos crimes, surgiram provas concretas do seu envolvimento e quando foi oferecida a acusação criminal contra ele, quando o juiz recebeu a denúncia, logo em seguida, recebeu aquela acusação, afirmou que existiam provas suficientes para instaurar um processo criminal, ele falou: os vídeos podem ser consultados, devem ser pedidos ao Supremo Tribunal Federal. Passou todo o processo e agora, no final, a defesa, de modo surpreendente, vem dizer que não consultou ou que não teria, talvez, feito o seu trabalho e apontar que talvez existisse um ponto do depoimento que poderia beneficiar Marcelo Odebrecht. Mas, agora, o ponto essencial de tudo isso: as provas que valem contra alguém não são as provas colhidas lá atrás na polícia ou por um procurador da República fora da Justiça, mas são as provas da Justiça. E o Paulo Roberto Costa, que foi o depoente, ele foi ouvido na Justiça e os advogados todos, inclusive o advogado de Marcelo Odebrecht, teve a chance de perguntar a ele, de fazer perguntas, de colocá-lo contra a parede, de extrair todas as informações devidas, de perguntar, suscitar as informações que seriam do interesse da defesa. Ou seja, não existe prejuízo nenhum da defesa, é mais uma reclamação dentro do contexto de todas essas reclamações. A defesa está fazendo seu papel, é paga para isso. Doutor Deltan Dallagnol, procurador da República, coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal na Lava Jato, dando aqui uma entrevista à Band News FM, em conexão com o Band News TV e com o Café com o Jornal da TV Bandeirantes. Doutor Deltan, só curtinho. Pelas provas levantadas até aqui, o oferecimento de denúncias, não sei se já consumadas, e apenas por ser uma figura emblemática no âmbito empresarial relacionado à Lava Jato, já há alguma estimativa potencial das penas que poderão ser pedidas contra Marcelo Odebrecht? O tempo? Aqui entra aquela peculiaridade que eu comentei antes quanto à redução da pena quando a pessoa comete uma série de crimes em série. Se nós formos somar
as penas de todos os crimes em série, por incrível que pareça, as penas somariam mais de 2.000 anos de prisão. Mas quando nós aplicamos aquelas regras, que nós chamamos regra de crime continuado, porque a pessoa praticou uma série de crimes em sequência, a pena vai para muito menos do que isso. A expectativa é de uma pena inferior a 100 anos de prisão. Agora, é difícil determinar. Nós estamos fazendo nossas alegações finais e avaliando isso. Bom, de qualquer maneira, quando o senhor diz que a expectativa é uma pena inferior a 100 anos de prisão, estamos falando de alguma coisa perto de 100 anos de prisão, porque o parâmetro é 100 anos. Esse é o dado, quer dizer, que a perspectiva em relação a Marcelo Odebrecht é dessa dimensão. Bom, está conosco no estúdio, como já disse, de Curitiba, o nosso companheiro Douglas Santucci. Douglas, sua pergunta, por favor. Olha só, doutor Deltan, explica pra gente o seguinte, os advogados, principalmente os que a gente tem acesso e que são advogados de delatores, eles tratam o caso como se os delatores fossem os heróis desta história, que sem os delatores não se chegaria a nada. É impossível, sem uma delação premiada e sem estas colaborações, vocês chegarem a esse ponto da Lava Jato de prisões e de dinheiro recuperado e de mudança? As colaborações, elas são o motor desse caso, porque esse caso apura um crime que é muito difícil de investigar e de comprovar, Douglas, a corrupção. A corrupção é praticada dentro de um código de silêncio, não interessa nem ao corruptor nem ao corrompido revelar que a corrupção aconteceu, e o pagamento da propina é muito difícil você descobrir e comprovar que aconteceu, porque ele é feito mediante uma série de atos complexos que nós chamamos de atos de lavagem de dinheiro, porque pegam dinheiro sujo e faz com que ele tenha uma aparência de dinheiro limpo. Então você precisa quebrar aquele código de silêncio. Para que isso acontecesse, a nossa legislação criou um incentivo. Se a pessoa colaborar com as investigações, ela tem uma redução de pena. É a ideia da colaboração. A colaboração é efetivamente essencial para apurar crimes complexos e de difícil prova. Agora, ficar 1 ano somente preso em regime fechado não é benefício demais para quem teve muito retorno, muito dinheiro roubado? Isso entra dentro daquele contexto que eu coloquei. As penas do Brasil são ínfimas e quando são aplicadas, elas normalmente acabam, ainda que sejam, digamos, determinadas numa sentença, elas acabam prescrevendo, gerando uma impunidade completa. Quando nós olhamos o quadro geral, essa aplicação de pena imediata que é permitida por acordo de colaboração, porque o réu consente com aquilo, acaba sendo um avanço, uma vantagem. Como eu comentei antes, me elenque 5 casos em que pessoas, grandes empresários, grandes corruptos, foram condenados e foram parar atrás das grades. Isso não acontece no Brasil. Além disso, foram os colaboradores que permitiram que a investigação saltasse de uma investigação de apenas 26 milhões de reais de propinas. Eu digo apenas entre aspas aí, porque é um valor grande, mas hoje a investigação soma mais, a investigação das propinas, as propinas somam mais de 6,2 bilhões de reais. Nós temos uma investigação hoje contra centenas de pessoas, quando no passado, antes da primeira colaboração, nós tínhamos apenas um agente público sendo investigado. Efetivamente, as colaborações fazem com que nós troquemos algo que é trocado, um benefício que é dado para o réu, por muito mais, que é a descoberta de muitos mais crimes, a recuperação de um valor que soma mais de 2,8 bilhões de reais, ou seja, é algo que é muito valioso para a sociedade. Doutor Deltan, agora, doutora, a delação... Pode... Vamos lá, só aqui rapidão. Querido Pode Douglas, faz a tua pergunta, então nós temos que enfiar o pé no acelerador por causa do tempo. Vamos lá. Então, rapidamente, doutor, melhor que o benefício da delação premiada é o foro privilegiado. O senhor acredita que pode ter essa rapidez, esse bloqueio de bens também de quem está lá em Brasília e está com dinheiro no exterior, que a gente já tem aí muitos indícios? Ou seja, o foro privilegiado pode aí não impedir que isso também chegue lá e bloqueie dinheiro e leve para a prisão? As investigações perante a Suprema Corte são bem mais difíceis, porque ela não tem perfil de investigação. Enquanto a Suprema Corte americana julga 100 processos por ano, a nossa Suprema Corte julga 100 mil processos por ano. Ou seja, os processos tendem a não andar mesmo. Se nós queremos um futuro melhor, e até o Boechat antes me perguntou quais são as perspectivas para esse ano. Claro que nós temos várias perspectivas investigativas, mas no meu ponto de vista, o melhor que nós podemos avançar é aproveitar toda a energia gerada por esse momento contra a corrupção para nós aprovarmos mudanças sistêmicas, para que a lei passe efetivamente a valer para todos no Brasil, não apenas episodicamente, num caso concreto, mas em todos. Para isso, o Ministério Público Federal ofereceu 10 medidas contra a corrupção. 10 medidas que podem mudar essa realidade, mas para que elas se tornem lei, para que elas se tornem verdade, realidade, nós precisamos da colaboração de cada ouvinte. Que cada ouvinte entre no nosso site, basta digitar 10 medidas ou 10 medidas contra a corrupção no Google, é o primeiro que vai aparecer, imprima uma folha de coleta de assinaturas que está lá, colete a assinatura dos seus familiares, amigos e entregue essas folhas no Ministério Público Federal. Nós precisamos de 1,5 milhão de assinaturas para que isso se torne um projeto de lei de iniciativa popular.
E como nós estávamos comentando antes, não é, Bechá? Nós chegamos a 1.250.000, um número extraordinário para o tempo em que foi feita essa coleta. Mas para nós chegarmos lá e para nós termos força suficiente para que isso seja aprovado no Congresso, nós precisamos da adesão de cada pessoa da sociedade. Doutor Deltan, eu quero aproveitar então o gancho da pergunta do Douglas Santucci. Já sei que o senhor está preocupado tanto quanto eu com o horário, mas já consegui aqui uma alforria para a gente avançar um pouco mais. Opa, coisa boa. Então, 2016, o que esperar da Lava Jato em 2016? E aí eu já quero que nessa resposta o senhor insira o seguinte: os políticos investigados na Lava Jato, o senhor já disse que é mais difícil no Supremo, a tramitação é outra, foro privilegiado e tudo mais, mas já há alguns nomes que estão aí expostos como denunciados, oferecimento de denúncia ao Supremo e tal, mas há uma expectativa, o Eduardo Barão estava perguntando agora, até onde a Lava Jato vai? Começou no postinho de gasolina em Brasília em 2014, né, Boixá? E até agora já se expandiu para diversas áreas, poxa vida. Então, três coisinhas numa mesma pergunta. Primeiro, o que esperar da Lava Jato 2016? O que o senhor pode nos dar como fato marcante para a Lava Jato a partir de agora, na sua expectativa? Como é que está a questão relacionada aos políticos ainda não expostos? Ainda há um terreno grande a avançar no âmbito político, dos partidos e dos parlamentares, né? E até onde ela pode chegar? Puxa, nós temos um mundo para avançar pela nossa frente. Apenas dentro da Petrobras, nós temos diversas áreas ainda inexploradas, como a área de comunicação e outras diretorias sobre as quais nós não avançamos ainda. Nós temos as ações sobre cartéis, ações sobre partidos políticos, ações sobre empresas estrangeiras, potenciais ações contra bancos que permitiram atos de lavagem de dinheiro. Isso para falar apenas de Petrobras. Se for possível, nós avançaremos também para outras áreas, porque esse esquema de indicação de cargos políticos para arrecadação de propina é um esquema que não se restringe à Petrobras. Não faz sentido que esse esquema se restrinja à Petrobras e já existem evidências de que ele aconteceu fora também, em outros órgãos públicos. Isso tudo, para fechar a tua pergunta, antes de concluir essa análise, em relação aos políticos, eu não atuo especificamente no grupo que foi constituído especialmente pelo Procurador-Geral da República, um grupo de procuradores com experiência, muito reconhecidos na nossa classe, que foi constituído especialmente para analisar a situação dos políticos. Mas a nossa perspectiva é de que as investigações avancem muito nesse ano, chamem atenção em relação a políticos. Mas o grande ponto, o grande X dessa questão nós já descobrimos muito. Está na hora de nós deixarmos de ser, como sociedade, vítimas do nosso passado, dizermos que nós somos frutos de um estado de exploração, de uma corrupção estrutural endêmica, frutos de um estado de corrupção do Estado português, e para nós sermos autores da nossa história, autores do nosso futuro. Nós temos que, como sociedade, assumir nas nossas mãos as rédeas do nosso futuro e promover as mudanças que nós queremos. Tirar nossa bunda da cadeira, parar de reclamar da vida e fazer algo concreto que possa mudar a nossa história, como assinar essas 10 medidas contra a corrupção. Existem pessoas, Boixá, que são céticas, que acabam entrando num cinismo, que é uma dúvida em relação ao funcionamento do nosso país. No país do jeito, as pessoas passam a acreditar que o país não tem mais jeito, que o Brasil não tem jeito, mas nós precisamos vencer isso. Nós precisamos lutar pelo nosso país como nós lutaríamos pela vida de um filho doente, porque nós amamos nosso filho e nós amamos nosso país. Nesse sentido que nós contamos com a colaboração de todos para que nós possamos transformar essa realidade. Agora, me fala dos políticos. Temos muitos políticos ainda. É possível imaginar que no campo político a Lava Jato avançará em direção a outros denunciados, a outros investigados? Quando nós olhamos em perspectiva esse esquema de corrupção, Michel, nós temos de um lado empresários, de outro lado nós temos os agentes públicos da Petrobras que foram corrompidos por aqueles empresários, nós temos no meio lavadores de dinheiro profissional, operadores que faziam o trânsito da propina, fazendo com que ela aparecesse limpa do outro lado para os funcionários públicos. Agora nós temos agentes muito importantes que foi onde esse esquema todo começou, que são os políticos. Por quê? Esses políticos são aqueles que indicam os diretores da Petrobras. E eles indicavam os diretores da Petrobras e recebiam a prerrogativa, os partidos e os políticos, de indicarem aqueles diretores em troca de apoio ao Planalto. Ou seja, o partido que governa o país dava prerrogativa para determinados partidos e determinados políticos de indicarem quem seriam os diretores da Petrobras para receberem o apoio político daqueles partidos e políticos para aprovarem leis no Congresso, para conseguirem o que eles chamam de governabilidade dentro do que se chama de presidencialismo de coalizão. Coalizão no sentido de que vários partidos se unem para que o governo se torne possível. Agora, isso criava um ambiente espúrio em que aqueles partidos
indicavam as pessoas não para que as pessoas tivessem uma ótima gestão naqueles órgãos, mas para que os diretores dos órgãos arrecadassem propina com 2 objetivos: financiamento ilícito de campanhas eleitorais e enriquecimento ilícito próprio. Dentro desse contexto, os políticos têm uma função extremamente relevante no esquema de corrupção, o que nos traz uma reflexão sobre a necessidade de transformação do nosso sistema político. Ele é feito para não funcionar, ele é feito gerando grandes oportunidades, incentivando mesmo corrupção. Agora, doutor Deltan, já encaminhando aqui para o nosso encerramento, temos eleições este ano. A Lava Jato passou a ser a referência, a âncora da discussão política no país. Dependendo da porta em que bater o japonês da Federal, a discussão política toma um rumo ou outro, os acertos eleitorais tomam um rumo ou outro, e o discurso de campanha e político, de uma maneira geral, também se define, paramentado a partir desses fatos gerados no âmbito da Lava Jato. Eu quero insistir no seguinte aspecto: o senhor imagina que no universo dos personagens políticos, os próximos passos serão mais intensos nesse terreno, já que se avançou muito no campo dos empresários, no campo dos lavadores de dinheiro, enfim, dos auxiliares do processo fora da área do foro privilegiado? Quer dizer, no âmbito do foro privilegiado, o senhor poderia, para concluir, dizer o que podemos esperar agora? Certo. Deixa eu colocar, então, 2 lados, um lado ruim e um lado bom. O lado ruim é que no Supremo Tribunal Federal é muito difícil de investigar pessoas porque o tribunal não tem esse perfil. Além disso, a prova contra políticos é muito mais difícil. Por quê? Porque, ao contrário dos funcionários públicos que tinham contas no exterior, em regra, os políticos não têm contas no exterior e recebem todo o dinheiro em espécie por meio de intermediários que se sobrepõem aos intermediários, são os operadores da lavagem de dinheiro. Ou seja, ele coloca um assessor parlamentar para ir num hotel receber uma mala de dinheiro em espécie e é muito difícil você provar a vinculação do político com aquele caso. Esse é o lado ruim da história. Agora, o lado bom. O lado bom é que foi constituído um grupo, como eu comentei antes, especialmente para atuar sobre isso, para investigar isso. O lado bom é que existe uma boa sinergia das investigações, existe um grande número de colaboradores e as investigações estão avançando. Aonde vamos chegar? Vamos esperar para ver. Agora, o nosso compromisso é de fazer o máximo para que nós consigamos responsabilizar também os políticos como instituição. Como Ministério Público, nós temos esse compromisso. Não é a minha área específica de atuação, lembrando novamente, existe um grupo formado pelo Procurador-Geral, que nós chamamos que é o Procurador da República natural para esse caso. Ele é o responsável por essa investigação dos políticos, mas conhecendo a realidade, conhecendo como as coisas estão funcionando, é assim que eu creio que as coisas acontecerão. Bom, eu quero agradecer ao doutor Deltan Dallagnol, procurador da República, coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, pelo tempo que nos concedeu aqui na Band News FM, no Band News TV e também no Café com o Jornal da TV Bandeirantes, e encerrar esse nosso bate-papo enfatizando que o doutor Deltan, na conversa comigo anteontem e hoje na entrevista em mais de uma oportunidade, fez referência à Lava Jato em função dos seus números, de seus avanços, de suas dificuldades e de suas expectativas, mas disse que a mudança de realidade no Brasil depende de uma mudança também de postura da sociedade e, fundamentalmente, ou tão importante quanto esta mudança de postura da sociedade, mudança da legislação, que dá instrumentos ao Ministério Público e à Justiça para agir contra a corrupção. E essa mudança de legislação está fundamentada nesse projeto, nas 10 medidas contra a corrupção, 10 medidas elencadas pelo Ministério Público Federal. Essa é uma proposta, projeto de lei de iniciativa popular que depende da assinatura de cada um de nós. Já tem 1.250.000 assinaturas, precisa de mais de 1,5 milhão, porque algumas serão invalidadas no processo de checagem. Então, é importante que você que está nos ouvindo, nosso ouvinte, nossa ouvinte, em todo o Brasil, fora do Brasil, acesse o site do Ministério Público Federal. Os links vão estar colocados na nossa página na internet, aqui no Band News FM, também no Facebook, para você poder acessar esse link, preencher ali o protocolo, a ficha de assinatura e aderir a esse esforço que já vem avançando, mas precisa avançar mais. Doutor Deltan, como retribuição
retribuição, mais uma vez, a gentileza de ter nos atendido aqui. Eu vou iniciar hoje uma campanha física aqui dentro, peito a peito, na redação da Band News FM em São Paulo, para a gente conquistar algumas assinaturas. E muitos ouvintes já falaram que assinaram. Viu? Mas é importante que os que não assinaram tomem essa iniciativa. O Douglas Santucci, muito obrigado também por sua participação, Carla Bicato, Eduardo Barão. Doutor Deltan, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Boechat, pela oportunidade, por você, como brasileiro, cidadão, aderir também a essa campanha. Obrigado aos ouvintes. Um abraço. Vamos lá, vamos tocar o barco.